Galera do Verdão, vamos ver aqui o que o Neto vai falar a respeito da vitória sensacional do Palmeiras, vitória eletrizante em cima do Atlético Mineiro. O Galo saiu do Allianz Parque todo desempenado e despenado. Chega representando com like aí, rapaziada. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder uma notícia do Palmeiras. Todos os dias tem notícias aqui, então representa, fortalece aí com like. Não é inscrito? Se inscreve, pô, e vamos ver o desespero dos antes, vamos lá. Aí, Quesada e Theo José e também o meu querido Godoy, qual a ideia do Abel ganhando o jogo, tem 2 jogos, e aí tem Copa do Brasil também, qual a ideia, Theo, do Abel? Não, eu acho que o Abel, com relação ao Vitor Roque, demorou demais para recuperar o jogador. O Vitor Roque realmente ele precisava de uma conversa, precisava de um trabalho mental para ganhar a confiança. E o Abel tem que trabalhar em cima do Vitor Roque, porque ele não tem ninguém no banco parecido com o Vitor Roque. Eu ainda acredito no Vitor Roque, hoje começou a recuperação. Agora, no jogo de hoje, o Atlético deu mole, né? Eu me decepcionei com o time do Atlético, que fica esperando o Hulk estar de fora da área, o Hulk encarar os zagueiros, o Hulk bateu... Peraí, 1-0? Flamengo, gol do Pedro. 1-0 Flamengo, gol do Pedro. Gol do Pedro. Chupa, Felipe Luiz. Aí a torcida do Flamengo, cambada de Zé Ruela, cambada de Oreiudo. Aí o moleque entra aos 25 minutos e faz o gol contra o Fluminense. O moleque é centroavante de seleção brasileira, de Copa do Mundo, meu irmão. O que ele deixou? O que ele fez a mais de 2 semanas de treino, irmão? Você acha que jogador treina 100%? Você acha que CEO treina 100%? Você acha que treinador fica 100% focado, irmão? Moleque tá... Oh, então tá tudo bem, 1-0 pro Flamengo. Eu nem torço pro Flamengo, eu torço contra o Flamengo. Mas eu torço pro Pedro, que é um baita do centroavante. E aí, só para encerrar, o Atlético não pode ficar só esperando o Hulk. O Hulk hoje, mais uma vez, foi super-herói, foi monstro. Mas não pode ficar só esperando o Hulk. Eu acho que o Atlético tem que ter um jogo melhor de meio de campo, como o Palmeiras também. O Palmeiras hoje faltou um 10. Só um minuto só. Ô, Cascão, você tá usando droga, irmão? O que você tá? Você tava lá na casa da sua mãe, a sua mãe tem... Eu falei, pô, você tá escutando? O meu diretor falou, ô Cascão, eu falei agora, o que eu falei agora? Gol do Pedro Camarim. Aí o Cascão não deu informação. O Pedro fez gol. Mas você tá onde, velho? Eu tinha um diretor desse também. Não é possível. Ele estava esperando o VAR validar. Conversa mole deles hoje. A muleta de diretor, a muleta dos caras hoje, ó. Tava esperando o VAR validar. Voltando pro C, Quesada, pro Cascão, avisou. Como eu acho o VAR uma jossa, já te falei quando saiu o gol, porque eu vi que era gol e pronto. Então acabou. Ô, Quesada, e aí, como acontece o Palmeiras daqui a pouco decide e tá aqui também? Ô, Netão, hoje o jogo foi Atlético Mineiro representado pelo Hulk, então foi Palmeiras 3, Hulk 2, né? Porque o Atlético Mineiro não existiu. O Atlético não deu um chute a gol. As únicas 2 chances, ou melhor, 3, né? Porque ainda no final, quase, Netão, que o homem empata o jogo, que seria incrível, fazer um hat-trick de cobranças de faltas. Time muito pobre, depois do jogo o Cuca culpou quem? O calendário do futebol brasileiro. Não, calendário? O calendário é porque tá jogando muito e aí os jogadores ficam cansados. Bicho. Mas os jogadores cansam, entendeu? Segundo ele. Aqui, ó, a última falta que ele quase bateu, bota aqui de novo aqui. Ó, tava 3-2, ele meteu no canto e aí o Everton fez uma grande defesa. Ô, Godoy, em relação ao lance que o Atlético reclamou do 3º gol do Maurício, em relação ao Palmeiras, o Abel, que tem uma entrevista dele daqui a pouco, a Tati e o Deciro também. Participa com a gente, deixa eles lá. E aí, meu querido Godoy, o que você pode falar do jogo? Ô, craque Neto, o Palmeiras ainda está ressentindo muito agora, principalmente agora com a saída do Estevão, do talento individual para fazer as jogadas quando é mano a mano, contra-ataque. Hoje nós vimos depois, o Palmeiras poderia ter ampliado o placar, no contra-ataque o jogador não sabia o que fazer com a bola, porque não tinha para quem passar e não conseguia enfrentar o adversário. Depende muito mesmo, ainda vai depender bastante do coletivo. Godoy, desculpa, isso aí não é gol do Vitor Roque, cara? Não.
Não, é que ele errou o chute, ele errou a finalização, bateu na panturrilha dele. Mas não foi ele que... Não foi ia falta, entrar. Godoy, desculpa. Não ia entrar, então o gol foi contra. E não foi falta, isso daí é uma trombada de jogo com o Vitor Roque girando o tronco para correr atrás da bola. Ele não faz obstrução, não faz nada. Eles trombam, mas o zagueiro dá azar do Vitor Roque tá girando o corpo para a bola. Sabe, a bola não ia entrar. A bola desvia, né? Ele poderia até tentar fazer o gol, mas nesse momento o gol, eu nunca gostei de dar gol contra. Eu acho que eu daria o gol para ele. O gol é de quem é abraçado, de quem é comemorado. Nunca o zagueiro é comemorado. Então o gol deveria ser do Vitor Roque. Mas a FIFA inventou uma frescura lá e o pessoal cumpre. Eu daria o gol pro Vitor Roque. Mas a regra não diz assim, não permite assim. E por falar em falta, não foi falta no Rony. Não foi falta no Rony. O gol do segundo Hulk. gol. Não foi falta no Rony, não foi nada no Rony. Então o Atlético não pode reclamar nada daí e tem que agradecer Mas a aí não teve um braço aí? Não, mas é a trombada. Trombada, não foi nada. É proteção de trombada. Proteção de jogo, pô. De trombada. Você tá não aqui, é ó. Eu driblo você, eu botou a mão aqui, você bateu, o seu, pô. Esse é o lance do Godoy, né? Não é isso? Sim, Eu driblei aqui. Eu botei, você bateu aqui, proteção do jogo. do contato. Não tem empurrão, não tem obstrução, não tem nada. Jogada legal aqui e não foi falta no Rony, mas o árbitro interpretou como falta e na cobrança o Hulk fez o gol. Tá. Então, nisso daí, ainda bem que o... Tá bom, Godoy, já falou muito também. Ainda bem que o Não, você já tá falando demais já. O Milton Neves não deixava você nem falar. Você tava lá em Rio Preto, não tava falando, só tava tomando chopp da Ecopir, agora quer falar que mais que eu? Dá pra você ficar quieto, fazendo favor? Que eu preciso chamar os repórteres? Fazendo favor? Fazendo favor? Vai. Tem uns que contam 9, 11 passes, ele contou 14. Então, cara, pra quem vai bater a falta, leva vantagem. Me dá uma falta dessa e me dá 14 passes. E foi o que aconteceu quando eu olhei ele. Poxa, então acho que é a critério dele, né? Ele costuma deixar uma distância boa, então isso aí favorece o batedor também, né? Então, na hora da falta ali, eu até falei pro Igor, cara, deixa que vai ser gol. O Hulk menos, vai. Hulk, jogador de futebol brasileiro, ganha 3 milhões por mês. Pô, vai jogar no Guarani. Vai jogar na Ponte Preta Série C. Vai jogar na Portuguesa Série D. Vocês estão de sacanagem, vocês ganham milhões e milhões, cara. Vocês têm chuteira, vocês têm Maria chuteira, vocês têm tudo do bom de melhor, suplemento, bicho, dinheiro pra caramba, viagem de avião, disputa Libertadores, jogou com o Bucaramanga na Sul-Americana, saíram da Libertadores, ganharam de 1-0, tá jogando contra o Palmeiras, vem reclamar de coisas, estão de brincadeira, cara. Estão de palhaçada, falar a verdade. Qual é a ideia do Atlético Mineiro pra você? Que sempre a gente coloca como candidato ao título. E aí vira Galizé de vez em quando. Eu acho que no brasileiro, em Copas pode até ser, mas em brasileiro não tem fôlego, não tem elenco, não tem... Não acredito no Atlético Mineiro, não. Acredito no Cruzeiro, que é o grande rival do Atlético. Esse sim a gente... Só você vê o Cruzeiro. Brincadeira. Aí o Gabigol fez hoje. E vocês, como são invejosos com o Gabigol, como vocês têm uma inveja do Gabigol, e cada um tem a sua opinião, irmão. Godoy tem a dele, a Marília, Quesada, o Theo José Monstro. Você... Pô, o que o Gabigol fez nos últimos 5 anos, que centroavante que fez? Que centroavante que fez o que ele fez no Flamengo, no Santos e agora está fazendo no Cruzeiro? Marília, qual é a ideia do Palmeiras em relação a buscar o Flamengo, talvez buscar o Cruzeiro, que eu acho que o Cruzeiro entrou aí numa parada que nós não colocávamos. Ninguém de nós aqui colocou. Eu não coloquei. Eu tô falando por nós aqui. Pelos outros eu não tô nem aí. Nós não colocávamos o Cruzeiro. Até daquilo dos erros que aconteceu. Qual a ideia sua? Marília Ruiz, tá menos loira e mais linda. O Cruzeiro, nem ele se colocava com o começo de ano que ele teve, né? Com as substituições feitas no ano passado pelo dono do Cruzeiro, teve alguns erros. Acho que esse ano consertou. O Cruzeiro não chegou nem à final do Campeonato Mineiro e as coisas começaram a melhorar com o começo do Campeonato Brasileiro. Mas é bem verdade também que esse Cruzeiro pôde abrir e pôde estar nesse G6 e agora de novo liderando o Campeonato Brasileiro desde 2014, porque saiu muito precocemente da Sul-Americana. O Cruzeiro perdeu os 3 primeiros jogos e pôde mandar só time reserva a partir de então. Então acho que o Cruzeiro tem, em relação a esses rivais, Flamengo e Palmeiras, a vantagem do calendário que o Cuca lembrou. Que quando começar agosto e o Palmeiras tem Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, o Flamengo tem Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, o Cruzeiro só tem a Copa do Brasil
E o brasileiro. Qual a ideia do Palmeiras para brigar com o Cruzeiro, com o Flamengo, que ganhou de 1-0? Daqui a pouco eu vou com a Tati, daqui a pouco eu vou com o Decilo, daqui a pouco eu vou com a Gabi lá do Maracanã. Que Fla-Flu, que diga-se de passagem, mais uma vez Flamengo. Bom, o Palmeiras para mim precisa melhorar bastante. E o Palmeiras precisa encontrar um jogador, pode até ser que esteja no elenco, um 10. Precisa ter um jogador ali para armar jogadas. E vai precisar agora de um substituto para o Richard Rios. Isso é claro. Agora, é um time com estrutura, é um time que paga em dia, é um time que tem um bom elenco. Então é um time que vai disputar o título, eu não tenho dúvidas disso. Agora, esse Cruzeiro está 14 jogos sem perder. Tem só, como disse a Marília, a Copa do Brasil, pega agora, se eu não me engano, o CRB. Então, além de tudo, tem um adversário diferente de Palmeiras e Flamengo. O Flamengo pega o Galo, o Palmeiras pega o Corinthians. E o Cruzeiro, nesse momento, pega o CRB. Então, também tem essa... O Palmeiras sai, Corinthians sai, ou o Galo sai, ou o Flamengo sai. Você vê, sai dois. E o Cruzeiro provavelmente fica, com todo respeito ao CRB, aqui não vai dar pro CRB. Eu vejo o Cruzeiro um time muito, muito forte. Eu acho que vai disputar o título até o final. Mas eu acredito que o Palmeiras também disputa o título até o final. Apesar do nosso querido Abel, como ele tem raiva da imprensa, não. O europeuzinho que tem raiva, né? Tem raiva, né? Quando ele faz a pergunta, né? Ele tem uma raiva, né? Ele fala com ódio. Não, porque é a Leila, que não sei o quê. Antes era 3 mulheres, né? Depois da falta de educação dele que ele teve com a Aline, né? Uma falta de educação tremenda dele, né? E aí ele ganha o jogo, ele vira leão, ele vira monstro. Lá na Copa do Mundo e na FIFA era um gatinho. Um gatinhozinho, diga-se de passagem. E aí vai com ódio, com rancor. Pra que rancor? Dói, o que você pensa? O Palmeiras briga com o título com o Flamengo, o Cruzeiro? E não sei não, se o Botafogo não entra nessa parada de ganhar título, hein? Ó o Botafogo, hein? Dar palpite agora é fazer uma previsão muito antecipada, né? Mas eu não acredito que o Palmeiras com o Abel, mantendo o Abel, será sempre competitivo. Mas acho que ele vai estar tendo dificuldade pelas limitações individuais, falta de talento individual. Mas coletivamente ele será sempre competitivo porque o Abel consegue extrair isso do grupo de jogadores que estará, ou que está e que continuará na mão dele. Ô, Neto, acho que eu falei do Vitor Roque, né? E o primeiro gol hoje foi do Lucas Evangelista, que também é um jogador que ganhou a posição por falta de opção. Com a saída do Richard Rios, ele ganha um lugar, nem exatamente um jogador com as mesmas valências. Tudo bem, mas só que tem uma coisa. Vamos botar, o Richard Rios é 9. O Lucas Evangelista é 8, irmão. Não, concordo. Ele joga muita bola. Eu acho que... É muita mesmo. Tem que jogar mais. Não, mas ele precisa... Ele tem que estar ali, né? Eu acho que hoje ele foi bem também. Eu falei do Vitor Roque. Ele foi substituto natural do Rios, né? Aí que dá, mas com ele sendo substituto natural, o Palmeiras já perdeu um titular absoluto, que era o Estevão. E perdeu um outro titular absoluto. O Richard Rios era um titular absoluto do Abel. E acrescente o Paulinho, que é para ser o titular absoluto. E que tá machucado. Vai fazer outra cirurgia. Então, tá o Palmeiras está com o elenco agora diminuído. Foi uma incompetência, né, Marília? Por parte de todo mundo com esse menino, né? Claro. O que fizeram com ele? O cara operou. Eu não sou médico, não sou nada. Minha esposa agora... para correr a maratona da Disney. A Sandra correu a maratona da Disney. A Sandra hoje correu 15 quilômetros. Minha mulher virou maratonista. Tudo bem, ela acorda 4h30 da manhã, vai correr, mas para dormir comigo, para abraçar eu de hora que eu quero fazer o fogo. Não tá, 10 horas. Não, acordei 4h30. Falei, mas você acordou, você quis. Mas se eu chego às 11 horas, tá dormindo, tá roncando, parece uma porca roncando. Aí você chega tudo adrenalinado, mas eu acordei cedo, mas o problema é seu. Você que quer ser maratona. Eu não quero fazer maratona, então aí 9 horas. No programa de treinamento. Aí, graças a Deus. Aí esse menino fez cirurgia, veio, ficou 3 meses sem jogar, foi a salvação do Palmeiras, que não ganhou de... Por sinal, Abel, você não ganhou de ninguém na Copa do Mundo. Não, do Al-Ahly. Você ganhou do Al-Ahly, né? E aí, meu irmão, o menino vem, se esforça, né? Se esforçou de um jeito incrível, com dor. Você não sabe a dor que é. A Sandra teve a mesma coisa que ele, só que não precisou operar. Ela teve fratura por estresse. Aí agora ele vai ter que operar de novo. Aí ninguém viu isso.
Ninguém fez ressonância, ninguém. Ah, mas como é o Palmeiras, porque não pode falar que é Crefisa, tô nem aí. Que por sinal você quer um empréstimo consignado mais caro, o mais caro de tudo, é a Crefisa. Bom, Decilo, você que nunca precisou de um consignado, Tati, que nunca precisou de um consignado, como é que é a parada aí de tudo que tá acontecendo? Tá demais. Vai, Tati. Olha, craque Neto, já ri tanto aqui ouvindo você. Mas olha, vamos voltar a falar da tabela do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Fluminense, né? Que acaba de perder para o Flamengo, fora de casa, né? No Maracanã. E tem uma situação que tem um jogo a menos, né? O jogo com o Santos foi adiado. Então, por enquanto, o Palmeiras no G4, com o Vitor Roque agora bem mais confiante, né? Segundo o Abel, pelo menos ele disse em entrevista coletiva, já mostrou um jogo diferente hoje, tentando sair dessa seca, porque são 11 jogos sem marcar desde maio que o Vitor Roque não coloca a bola na rede. E aí, Silo, fala pra gente, o que você tem aí de destaque para trazer? Não. Destacar, a gente não falou ainda aqui no programa, Neto, sobre o Piquerez. Piquerez muito bem no sistema defensivo e muito bem como ala, aparecendo, dando assistências. Ele cobrou o escanteio para um dos gols do Palmeiras, se eu não estou errado, o primeiro gol, e depois no gol que acabou, era do Vitor Roque, mas foi marcado contra do Júnior Alonso, também uma jogada do lateral Piquerez. Então uma grande opção do técnico Abel Ferreira, que hoje... O Piquerez, na minha opinião, foi o melhor jogador em campo. Vem sendo, mano. Quase todos os jogos do Palmeiras, ele é o melhor jogador em campo. Joga muito. E o Palmeiras tem que ficar atento para não perder esse jogador, porque a janela de transferência não acabou ainda, não fechou. Vai demorar um bom tempo ainda essa janela. E o Piquerez é muito visado pelos clubes europeus. Rapaziada, próximo jogo agora é o Fluminense, né? Fluminense. Depois, se eu não estiver enganado, tem Copa do... Não, Copa do Brasil vai demorar um pouco ainda. Eu acho que é dia 30 a Copa do Brasil diante do Corinthians. Rapaziada, esse Campeonato Brasileiro aí, o Cruzeiro tá na liderança, mas é questão de tempo. O Palmeiras tem 2 jogos a menos. Se o Palmeiras vence esses 2 jogos, um é diante do Santos, Santos que tá lá na zona de rebaixamento, mas é clássico. Clássico é clássico e vice-versa. Se o Palmeiras vence esses 2, fica apenas 1 ponto do Cruzeiro. E tem jogo entre eles no retorno. Então dá pro Palmeiras assumir essa liderança aí e seguir em busca do título. Mais um. Comenta o que achou do jogo aí e representa com like, beleza? Tamo junto, rapaziada.